Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para o Marcelo de Andradina, São Paulo, Estaca Araçatuba. Ele escreveu um comentário que eu gostei bastante aqui no YouTube. Eu vou ler para vocês aqui no canal. Diz assim, ó: Bom dia, irmão Vanderlei. Não se preocupe por ficar grande o vídeo. Nós, o povo de Deus, precisamos deste alimento, que é a palavra do Criador. Por muitas vezes nas redes sociais nos roubam muito mais tempo sem nenhum aproveitamento, né? Muita verdade isso, né? Eu mesmo gosto de ficar ali no YouTube vendo vários vídeos, aqueles vídeos curtos, então, nossa, acaba tirando mó tempo meu ali, eu tenho que ficar me policiando ali sobre esses vídeos. Quando eu vejo, já fiquei muito tempo ali, mais do que uma mensagem que eu estou compartilhando, na verdade. Então a gente tem que realmente direcionar os nossos esforços e ver realmente o que está trazendo de proveito para nós. Muito obrigado, Marcelo, pela sua mensagem. O Marcelo, ele também está sempre acompanhando lá o canal do Vitor Neres, né? E hoje eu quero indicar o canal do Vitor Neres. O Vitor Neres, o último vídeo que ele fez, eu vou compartilhar aqui com vocês. No final da descrição do meu vídeo, vocês entram e vejam esse vídeo, porque tem a ver com a mensagem que eu vou compartilhar também. O Vitor Neres, ele fala a respeito do nome de Joseph Smith dentro da Bíblia ali, tá bom? E esse ano, estudando o Velho Testamento, a gente vai ver que existem muitas passagens de escrituras fazendo menção a Joseph Smith, tá bom? Então a gente vai estudar sobre isso. E lá no canal do Vitor Neres, se inscreva lá no canal dele, é muito bom o canal. Tá bom? Vou deixar o link no final da descrição do meu vídeo. Vai lá e se inscreva no canal do Vitor Neres. Gosto muito do material que ele produz lá também. O Marcelo aqui também gosta bastante, porque sempre quando eu vou lá, já tem um comentário lá dele lá também, né? Vamos lá para a designação do Vem Segue que eu vou compartilhar hoje com vocês. Vou falar sobre a sessão 50 Gênesis capítulo 50, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês. Falando, inclusivamente, sobre uma profecia do nome de Joseph Smith, tá bom? Em 2 Nef, capítulo 3, versículo 15, quando Leí, ele está dando uma bênção ali a seus filhos, né? Ele está abençoando, nesse caso aqui, o filho dele chamado José. E aí o que acontece? Ele fala de uma profecia de José no Egito, que ele fala que se levantaria um profeta nos nossos dias que teria o nome de José, né? Olha só aqui as palavras dele. Fica aqui em 2 Nef, capítulo 3, versículo 15. Ele fala, aliás, aqui ele está se referindo às palavras de José, a profecia de José no Egito, tá bom? Que diz assim: E seu nome será igual ao meu, e será chamado pelo nome de seu pai. Então, o nome de José, José, né? E ele falou, o seu nome será igual ao meu. Então, o nome desse vidente deveria se chamar José também. E aí ele falou, e esse vidente vai se chamar pelo nome de seu pai. Então, esse vidente é Joseph Smith. E o nome do pai de Joseph Smith é Joseph Smith Sr., tá bom? E Joseph Smith Jr. é o profeta Joseph Smith. Então, interessante essa profecia, né, que José do Egito fez, né? Falando que nos últimos dias se levantaria um vidente que teria o mesmo nome que ele e que se chamaria pelo nome do pai dele, né? Ali, no caso, Joseph Smith, ele tinha um pai chamado Joseph também. Bem interessante isso. Bom, onde está essa profecia? Quando o Leí fala disso aqui, ele está falando das placas de latão, que é o Velho Testamento, que nós conhecemos. Porém, nas placas de latão existem muitos mais relatos e até escrito de outros profetas que não estão lá dentro do cânone, né? Dentro da Bíblia ali, tá bom? Mas interessante que Joseph Smith, ele faz algumas traduções dos registros, né, da Bíblia ali. E aí ele traduz também essa parte de Gênesis capítulo 50, né? Na nossa Bíblia, Gênesis capítulo 50, ele vai até o versículo 26. Aí Joseph Smith, traduzindo esse capítulo, ele leva até o versículo 38, tá bom? E ali, José, ele está profetizando que se levantaria dois profetas, dois grandes profetas. Um, ele fala que libertaria o povo dele, né, tiraria do Egito. Esse é Moisés, fica bem claro
na mensagem, na profecia de José. E o outro ele fala do vidente, que é Joseph Smith, que se levantaria nos últimos dias. Eu vou ler esse versículo aqui porque tem a ver com a mensagem, né? E não esqueçam de ir lá no canal do Vitor Neres e ver a mensagem dele falando, né, sobre o nome de Joseph Smith dentro da Bíblia lá. Bom, e esse ano nós vamos estudar sobre isso, quais são as menções que são feitas sobre o nome de Joseph Smith dentro do Velho Testamento também, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui o que não está lá no Gênesis, no Velho Testamento, mas sim na tradução de Joseph Smith, que está aqui Gênesis 50, versículo 33, e diz assim: e esse vidente, se referindo a Joseph Smith, abençoarei, e aqueles que procurarem destruí-lo serão confundidos, pois esta promessa vos dou, porque lembrar-me-ei de vós, de geração em geração, e o nome dele será José, e será segundo o nome de seu pai, e ele será semelhante a vós, porque aquilo que o Senhor fizer por sua mão, guiará o meu povo à salvação. Então, por meio de Joseph Smith, foi restaurada as chaves do sacerdócio, né, para que nós possamos fazer convênios com o Senhor e ter essa salvação também. Então, muito interessante essa profecia, eu gostei de compartilhar ela aqui com vocês. Mas ainda assim, uma parte que eu quero compartilhar com vocês, é que no capítulo 50 de Gênesis, já no Velho Testamento mesmo aqui, falando, quando o pai Jacó, ele morre, né, os irmãos de José, eles ficam com medo, né, de ter alguma retaliação ali de José, porque eles maltrataram muito José na infância, né, venderam ele, então eles ficaram com medo, porque naquela época ali, né, se um irmão fizesse alguma coisa com o outro, né, às vezes ele até deixava passar para lá, né, deixava quieto, por quê? Para não dar desgosto pro pai. Os pais não gostam de ver os filhos brigando, né? Então deixava para lá, mas quando o pai morria, ele falou: "Ah, deixa o pai morrer que você vai ver só". Então eles pensaram o seguinte, né? Quando o pai morrer, José ele vai nos castigar, né, pelo que nós fizemos, né? Então eles tinham isso na cabeça deles. E aí então eles inventam uma mentira para José, né? Quando o pai dele morre, depois de passar o luto ali, de enterrarem o pai, ele vai lá e fala: "Ah, nosso pai disse, tá bom? Para você perdoar a gente. Depois que ele morresse, ele pediu para a gente falar para você perdoar a gente". E foi um momento bem emocionante aqui, porque José chora sobre isso. Mas eu acho muito interessante a resposta de José para seus irmãos, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, que é o capítulo 50, versículo 19 em diante. E José disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer com que nesses dias, para conservar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, e vossos pequeninos. Assim consolou e falou ao coração deles. Então ele tranquilizou os seus irmãos, falou: não, eu vou sustentar vocês, os seus filhos, tá bom? Eu não vou pagar o mal com o mal, né? Ele até cita aqui o exemplo de Deus, né? Ele fala assim: olha, vocês fizeram mal a mim, mas Deus intentou para bem, né? O mal que vocês fizeram reverteu em bem para mim, Deus me abençoou, né? Então nós não devemos pagar o mal que as pessoas fazem a nós com o mal, mas sim pagar o mal com o bem, tá bom? É isso que minha mãe sempre me ensinou isso também, tá bom? Agora, o que mais me chamou a atenção quando ele fala aqui, ele diz assim: porque porventura estou eu no lugar de Deus? José ele tem a plena consciência de que quem tem que julgar os atos, né, é Deus, né? Então, mesmo que seus irmãos tivessem sido errados e procederam de maneira errada com ele, não era ele que iria julgar seus irmãos, não era ele que tinha que castigar seus irmãos. O julgamento vem do Senhor. Nós temos que fazer o quê? Fazer o bem às pessoas, né? Não querer nos vingar. Eu achei excelente essa parte aqui que ele fala sobre isso, né? Gostei demais e quis compartilhar com vocês.
Para finalizar a mensagem aqui, eu gostaria que a semana, como nós falamos muito sobre as tribos de Israel, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a bênção que Rubens ele receberia ao ser o primogênito, né? E eu acredito que ele até fique empolgado ali na hora que o pai dele está dando a bênção, né? E fala da bênção da primogenitura e depois fala que ele perde, né? Olha só aqui o que ele fala. Aqui já é Gênesis 49, versículo 3, dizendo assim: Rubens, tu és meu primogênito, minha força, meu princípio, meu vigor, mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como as águas. Olha só que bonito, que lindo, né? O mais excelente, a força do meu vigor, impetuoso como a água. Você é meu primogênito. Olha só quantas coisas, né, foi falado aqui sobre Rubem, o primogênito. E depois de receber tudo isso, né, olha só o que acontece no versículo, né? Ele diz assim: não será mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, né? E então desolaste e subiu a minha cama. Ele está contando aqui o episódio de que Rubens, né? Ele se deitou ali com Bila, né? Que era concubina ali, que era a esposa, né? Que foi tomada como esposa ali de Jacó, né? E aí por causa desse ato é mencionado que ele perde então a primogenitura, né? Mas imagina só quantas bênçãos era, né? Ele citando aqui, é lindo de ouvir as palavras de Jacó falando da bênção da primogenitura, e Rubens perde essa bênção da primogenitura. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente que primogênito, se tornar um primogênito, né? Por que eu estou falando se tornar? Porque nós temos que nos tornar um primogênito também. Tá bom? Vou explicar um pouquinho aqui. Mas tornar-se um primogênito não significa linhagem sanguínea, o primeiro de uma linhagem sanguínea. No Velho Testamento, sim, em questão de heranças terrenas, mas para Deus, heranças eternas não é isso, tá bom? Tanto que nesses capítulos que nós estudamos, nós conseguimos ver que ser o primogênito de Deus significa por meio de como é que lê essa palavra? Merotrocacia. Deixa eu ler a palavra aqui. Meritocracia, né? Minha língua enrola aqui para falar meritocracia, ou seja, por merecimento. A gente estudando a história, a gente vê isso, né? Por exemplo, tinha Ismael e Isaac. Ismael, ele era o primogênito, porém a bênção foi dada a Isaac. Depois nós temos lá Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, mas a primogenitura foi passada para Jacó. Tudo isso por meio de merecimento, né? A gente consegue observar nos atos ali o merecimento. Aí teve Rubens também, que nós acabamos de ler, que era o primogênito, mas perde essa primogenitura. E aí então vem então ali o Manassés e Efraim. Novamente a gente consegue observar a mesma coisa. Manassés era o primogênito, e aí então a bênção da primogenitura é dado a Efraim. É por meio de meritocracia, por merecimento que nós nos tornamos primogênitos, tá bom? No caso aqui de Manassés e Efraim, acredito eu que Efraim, ele era um grande soldado do Senhor, um filho de Deus muito nobre antes de nascer. Então o que ele fez por merecer para ser o primogênito é por causa de coisas que ele fez antes, né? Eu acredito assim, tá bom? Então, continuando aqui a mensagem, por que eu falo que nós devemos nos tornar um primogênito, tá bom? Então, igual essa bênção que eu estava lendo sobre Rubens aqui, você pode pôr o seu nome, né? Dizendo assim, coloca o seu nome e diz: tu és o meu primogênito, minha força, meu princípio, meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como as águas. Por que nós podemos nos tornar um primogênito? Porque, na verdade, a igreja de Cristo, tá bom? Nós temos aqui na terra a igreja de Cristo, mas ainda vai vir a igreja do primogênito. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é a igreja do primogênito, tá bom? A igreja do primogênito serão todos aqueles que herdarem o reino celestial, tá bom? A gente consegue ver isso também lá em Doutrina e Convênio, eu vou deixar marcado aqui na descrição do vídeo, a seção 77,
tá bom? O versículo, deixa eu ver qual que é, o versículo 11, que tem perguntas e respostas, inclusive falando dos 144 mil, quem são esses, né? Os 144 mil. Esses são a igreja do primogênito, são aqueles que fazem convênio com Deus e guardam esses convênios. Esses se tornarão a igreja do primogênito de Deus. Agora veja bem, quando nós nos batizamos na igreja de Cristo, nós nos tornamos cristão, um nome substantivo, né? Nós nos tornamos uma nova pessoa, então nós pegamos o nome de Cristo sobre nós, né? Então nós nos tornamos cristão, discípulos de Jesus Cristo. Quando nós nos tornarmos a igreja do primogênito, nós seremos o que então? O primogênito, né? Nós seremos o primogênito. Então é bem interessante essa parte, tá bom? Então, ser o primogênito significa por meio de meritocracia, por merecimento, tá bom? E até mesmo eu quero compartilhar com vocês que Jesus Cristo, ele é o primogênito do Pai, tá bom? Mas eu acredito que ele é o primogênito do Pai não porque ele é o primeiro a nascer, né? Antes dessa vida aqui, ou na vida pré-mortal, né? Ser gerado por Deus. Não significa que ele foi o primeiro a ser gerado, tá bom? Mas significa um título, tá bom? Então, ser um primogênito é um título, é uma escolha que Deus ele fez, é um título que a pessoa merece por meio de meritocracia. Jesus Cristo, ele merece ser o primogênito, ele é o primogênito do Pai, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, convidando todos nós a guardarmos os convênios, fazer convênios com Deus, guardar esses convênios para que nós possamos nos tornar então como os primogênitos, tá bom? Essa semana aqui, só para terminar, nós falamos bastante das tribos de Israel, tá bom? E quando nós falamos das tribos, a gente tem que lembrar dessa linhagem ali para cima, né? Abraão, Isaac e Jacó. Tudo a mesma fonte. Então, independente se você é de uma tribo ou de outra, você pode receber as bênçãos de outras tribos para sua vida. Por exemplo, a tribo de Manassés, né? Ela tem um dom, uma facilidade de perdoar as pessoas, de esquecer. Inclusive o nome, né, de Manassés significa isso, faz-me esquecer. Ele consegue perdoar, não fica guardando rancor. Talvez seja quem é da tribo de Manassés que tem essa dificuldade, é um dom que tenha que desenvolver, tá bom? Mas isso significa que outros não têm? Não, outros também têm que ter essa dom. E olha só, quando você se torna o primogênito, você dirige todas as outras tribos. Então o que que acontece? Ao ser um primogênito, você vai ter todas essas qualidades. Então, por mais que uma tribo tenha dons e talentos referente àquela tribo, também você pode buscar esses dons e talentos que eles vão pertencer a você, tá bom? Aliás, são atributos de Cristo e nós somos convidados a ser como Cristo, tá bom? Tomar o exemplo de Cristo sobre nós, então nós devemos tomar esses atributos sobre nós, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.